Essa palavra que eu vou pregar hoje, eu peço que vocês tenham paciência comigo, porque é uma palavra que já ardia no meu coração há muito tempo. Eu preguei essa palavra numa igreja lá no Barreirinha, e aí eu decidi que eu ia pregar aqui também. Por quê? Porque eu estou estudando ela há muito tempo, e é uma palavra que ela é um pouquinho forte, como o nosso Deus é forte. E eu peço que vocês não fiquem bravos comigo, mas que vocês tomem como palavra de Deus, porque o nosso Deus é um Deus de amor, mas às vezes Ele acaba nos disciplinando, às vezes Ele acaba falando com nós de uma maneira mais incisiva para fazer retornar à santidade, para a gente lembrar o caráter do nosso Deus, os atributos do nosso Deus. Então, eu vou falar um pouquinho hoje sobre isso. E eu gostaria de ler com vocês Lamentações, capítulo 1, todo o capítulo eu vou ler, são 22 versículos. Eu peço perdão para vocês porque eu vou ler muito aqui. Então acompanha comigo a leitura de Lamentações, capítulo 1. Diz assim: como está deserta a cidade, antes tão cheia de gente, como se parece como uma viúva, a que antes era grandiosa entre as nações, a que era princesa das províncias, agora tornou-se escrava, chora amargamente à noite. As lágrimas rolam por seu rosto, de todos os seus amantes, nenhuma consola. Todos os seus amigos a traíram, tornaram-se os seus inimigos. Em aflição e sob trabalhos forçados, Judá foi levado ao exílio. Vive entre as nações sem encontrar repouso. Todos os que perseguiram a capturam em meio ao seu desespero. Os caminhos para Sião pranteiam, porque ninguém comparece às suas festas fixas. Todas as suas portas estão desertas, seus sacerdotes gemem, suas moças se entristecem e elas se encontram em angústia profunda. Seus adversários são seus chefes, seus inimigos estão tranquilos. O Senhor lhe trouxe tristeza por causa dos seus muitos pecados. Seus filhos foram levados ao exílio, prisioneiros dos adversários. Todo o esplendor fugiu da cidade de Sião. Seus líderes são como corças que não encontram pastagem, sem forças fugiram diante do perseguidor. Nos dias da sua aflição e do seu desnorteio, Jerusalém se lembra de todos os seus tesouros, que lhe pertenciam nos tempos passados, quando o seu povo caiu em mãos do inimigo. Ninguém veio ajudá-la, seus inimigos olharam para ela e zombaram da sua queda. Jerusalém cometeu graves pecados e por isso tornou-se impura. Todos os que honravam agora desprezam, porque viram a sua nudez. Ela mesmo geme e se desvia deles. Sua impureza prende-se às suas saias. Ela não esperava que chegara o seu fim. Sua queda foi surpreendente. Ninguém veio consolá-la. Olha, Senhor, para a minha aflição, pois o inimigo triunfou. Os adversários saqueiam todos os seus tesouros. Ela viu nações pagãs entrarem em seu santuário, sendo tu as tinhas proibido de participar das suas assembleias. Todo o seu povo se lamenta enquanto vai em busca de pão, e para sobreviverem trocam tesouros por comida. Olha, Senhor, e considera, pois tenho sido desprezada. Vocês não se comovem? Todos vocês que passam por aqui, olhem ao redor e vejam se há sofrimento maior do que o que me foi imposto e o que o Senhor trouxe sobre mim no dia em que se acendeu a sua ira. Do alto ele faz cair fogo sobre os meus ossos, armou uma rede para os meus pés e me derrubou de costa, deixou-me desolada e desfalecida o dia todo. Os meus pecados foram amarrados no jugo, suas mãos os ataram todos juntos e os colocaram em seu pescoço. O Senhor abateu a minha força, Ele me entregou aqueles que não consigo vencer. O Senhor dispersou todos os guerreiros que me apoiavam, convocou um exército contra mim para destruir os meus jovens. O Senhor pisou o seu lagar, a virgem, a cidade de Judá. É por isso que eu choro, as lágrimas inundam os meus olhos. Ninguém está por perto para consolar-me, não há ninguém que restaure o meu espírito. Meus filhos são desamparados porque o inimigo prevaleceu. Suplicante Sião estende as mãos, mas não há quem a console. O Senhor decretou que os vizinhos de Jacó se tornem seus adversários. Jerusalém tornou-se coisa imunda entre eles. Ó Senhor, e justo, o Senhor é justo,
mas eu rebelei contra a sua ordem. Ouço todos os seus povos, olhem para o meu sofrimento, meus jovens e minhas moças foram para o exílio. Esse é o capítulo 1 de Lamentações. Eu quero falar hoje sobre quando a presença de Deus não caminha mais conosco. É um assunto bem sério, porque assim, como todo assunto é sério, né, da palavra de Deus, mas eu tenho visto a minha geração, coisas absurdas que têm acontecido no seio da igreja e de muitos amigos e amigas que são cristãos. E às vezes eu me pergunto, o Espírito do Senhor habita ali? Há temor do Senhor naquele lugar? Eu vivo num tempo em que se faz grandes piadas sobre o nome de Deus, em que se faz loucuras e diz que é em nome de Deus. Mas aqui há um relato de um homem chamado Jeremias, que escreveu 5 capítulos de Lamentações. Lamentações é se lamentar e é chorar. E ele escreveu esses 5 capítulos, e eu botei até ali uma casa pegando fogo. Por quê? Porque ele está escrevendo num lugar onde um dia foi referência espiritual para todos os povos que estavam ao redor dele, mas que agora estava totalmente destruída. Essa pregação de hoje, essa palavra de hoje, é para a gente não cometer os erros do passado, para a gente não chegar a ponto do que chegou a Europa hoje, pós-cristã, para que não entre o pragmatismo, o relativismo, qualquer outro ismo dentro da igreja. Essa palavra de hoje é para a gente não chegar na nossa velhice, aqueles que ainda estão mais ou menos com a minha idade, e ver os seus filhos desviados. Essa palavra hoje é para nos trazer de volta a nossa essência, porque Deus ama a santidade. Deus não tem pacto com homens, Deus tem pacto com Ele mesmo, com quem Ele é e com a sua palavra. E uma vez que nós desrespeitamos quem Ele é, Ele simplesmente se afasta de nós. Paulo falou, não esfrieis o Espírito, ou não apagueis o Espírito, quer dizer o seguinte, que nós podemos ser crente, ser religioso e não ter o Espírito Santo habitando em nós. Lamentações, capítulo 1, eu gostaria de falar um pouquinho sobre a vida daquele que escreveu Lamentações. E quem escreveu Lamentações foi Jeremias. Deixa eu falar um pouquinho sobre Jeremias, para a gente poder entender Lamentações. Jeremias foi quem escreveu o livro de Jeremias. E para a gente entender Lamentações, os 5 capítulos, a gente precisa ler Jeremias para entender toda a história que aconteceu ali. O que se dá ali? Jeremias está no contexto do povo de Judá, cuja capital era Jerusalém. Porque o estado de Israel, que era o norte, e Judá, que era o sul, o estado de Israel, que era o norte, cuja capital era Samaria, já tinha sido destruídos, se eu não me engano, pelos assírios. Isso mesmo, pelos assírios. Mas agora Deus estava usando Jeremias durante o reinado de 3 reis para dizer assim para eles, olha, eu não aguento mais o que vocês estão fazendo comigo. E assim como Israel e Samaria foi destruída pelos assírios, está chegando um povo forte, um povo que quando eles pisarem aqui vai tremer a terra, e Jerusalém e Judá vai acabar. Só que é o seguinte, eles tinham certeza que Jerusalém nunca seria tocada, porque quem era Jerusalém dessa época? Jerusalém dessa época era onde estava a Arca da Aliança, era onde estava a presença de Deus, e eles se valiam da seguinte primícia, se aqui é a cidade de Deus, quem vai tocar na cidade de Deus? Quem? Jeremias, ele era filho ele era filho de sacerdotes. Jeremias 1:1 vai falar que ele era filho de Uquias, que via da linhagem sacerdotal. Então Jeremias, ele vinha de uma linhagem de sacerdotes. Sacerdotes, quem era nessa época de Jeremias? Eram aqueles homens que faziam o elo entre o homem e Deus, porque era eles que colocavam ali os holocaustos, era eles que se santificavam e levavam o povo à expiação do seu perdão. Então Jeremias cresceu nesse contexto. Jeremias pregou durante o reinado de 3 reis de Judá, Josias, Joaquim e Zedequias, que está em Jeremias capítulo 1, verso 2 e 3. Jeremias foi chamado por Deus. Olha só o que diz Jeremias 1:5, diz assim, deixa eu só abrir dinheirinho aqui, diz assim Jeremias 1:5, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi, e antes de você nascer, eu separei e designei profeta entre as nações. Olha só, Deus já tinha
um projeto para a vida de Jeremias antes dele ser formado. Porque diz ali, ó, antes de você ser formado, Jeremias, no ventre da tua mãe, eu já tinha te escolhido. Então, Jeremias, você vai nascer em cima de uma promessa, e essa promessa vai ser libertar ou profetizar para o povo de Judá. E antes de você nascer, eu separei e o designei profeta entre as nações. Aqui Jeremias teve o mesmo sentimento que teve Isaías. Ele disse, Senhor, como que eu posso ser profeta se eu sou tão jovem, se eu temo tudo isso? E ele disse, Jeremias, fica tranquilo, quem está te chamando sou eu, vá à frente, faça o que eu vou mandar fazer, e deixa que eu vou te dar todo o respaldo, porque ninguém vai te tocar se eu não permitir. E aí eu trago para mim, e eu trago para ti, porque de alguma forma, e eu creio dessa forma, que Deus, de alguma forma, quando a gente nasceu, Ele teve um projeto para as nossas vidas. Eu não creio que nós somos obra do acaso, eu creio que de alguma forma Deus está nos levando para a glória dele. E ele disse, ó Jeremias, vá à frente. Jeremias foi chamado por causa do grande pecado que o povo estava cometendo contra Deus. Olha só o que diz Jeremias, capítulo 1, verso 16 a 18, diz assim, pronunciarei a minha sentença contra o meu povo, por todas as suas maldades, porque me abandonaram, queimaram incenso a outros deuses, e adoraram deuses que as suas mãos fizeram. E você, prepare-se, vá dizer-lhe tudo o que eu ordenar, não fique aterrorizado por causa deles, senão eu aterrorizarei diante deles. E hoje eu faço de você, Jeremias, uma cidade fortificada, uma coluna de ferro em um muro de bronze, contra toda a terra, contra os reis de Judá, seus oficiais, seus sacerdotes e o povo da terra. Nossa, era uma tarefa muito difícil, muito difícil, porque ele ia profetizar para milhões de pessoas, ele ia profetizar para um povo que tinha uma história toda, é ou não é? A história até aqui era uma história de pelo menos, eu acredito, que pelo menos uns 1000 anos, ou quase isso, eu não cheguei a fazer os cálculos, mas a história desse povo que Jeremias ia profetizar, era a história de um povo que tinha em suas mãos tudo aquele legado que Deus tinha deixado. Agora, Deus, ele chegou a um ponto de usar Jeremias para profetizar por esse povo, porque o nosso Deus, ele nos ensina como nós devemos caminhar. Antes que venha o tempo ruim de nossas vidas, e geralmente quando vem o tempo ruim, é porque a gente desobedece ao Senhor. Eu acho muito legal na Bíblia, porque Deus, ele nunca pediu nada que ele não tenha ensinado, ou que ele não tenha dito. Olha só, Deuteronômio capítulo 11, verso 19, diz assim, Deuteronômio 11, 19, vou te olhar, Deuteronômio 11, 19, Deuteronômio 11, 19, diz assim, por isso que é melhor o aplicativo, que aí eu vou direto lá onde... Vou direto na fonte, mas diz assim, olha só, 11, 19, vou ir um pouquinho antes, 11, 16, muito obrigado, ajudou bastante, obrigadão mesmo. Guardai-vos que o vosso coração, 11, 16, guardai-vos que o vosso coração não se engane, e vos desvieis, e servi a outros deuses, e vos inclineis perante eles. Olha só, nesse contexto aqui, Deus está dizendo o que o povo tem que fazer nesse momento, para que não se desvie, o que eles deveriam fazer para que eles não chegassem ao ponto que chegou esse povo de Jeremias. E diz assim, verso 18, pondei, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na sua alma, e atai-as por sinal na vossa mão, para que estejais por testeiras entre os vossos olhos, e ensinai os vossos filhos, olha que legal, e ensinai-vos os vossos filhos, falando delas assentado em casa, e andando pelo caminho, e deitando-se, e levantando-se, e escrevendo-as nos umbrais de sua casa, e nas suas portas, para que multiplicais os vossos dias, e os dias dos vossos filhos na terra, que o Senhor jurou a vossos pais dar-lhes para os dias dos céus, para os dias nos céus sobre a terra, porque se diligentemente guardares todos esses mandamentos que vos ordeno, para guardares amando o Senhor vosso Deus, andando em todos os seus caminhos, e a Ele vos achardes, também o Senhor de diante de vós lançará fora todas as nações, e possuirei nações
Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso nesse deserto, desde o Líbano para o rio Eufrates, até o mar ocidental será vosso termo. Ninguém subsistirá diante de vós, e o Senhor vosso Deus porá sobre todas as terras que pisardes o vosso terror e o vosso temor, como já vos tem dito. E aí vai continuar aqui a bênção e a maldição, o restante do texto, que ele vai dizer assim, ó: se vocês me obedecerem, eu vos abençoarei, mas se vocês não me obedecerem, eu vos amaldiçoarei. Não há meio termo com Deus. Ou você é dele, ou você não é dele. Ou você ama ele, ou você não ama ele. É por isso que nós, no contexto igreja, é bacana. Mas e no contexto casa, no contexto trabalho, como que nós nos portamos? Eu tenho meditado muito nisso, porque às vezes os meus olhos, quando eu estou na internet, tendem a querer ver o que não deve, ou digitar o que não deve. Às vezes em casa tende a falar o que não deve, ou no trabalho. E o Senhor está dizendo assim, olha, ensina essas palavras, Marco, para a tua filha, porque a tua filha vai ensinar para a tua neta, ou para o teu neto. Mas também vive essa palavra quando você estiver no teu trabalho. Quando você estiver em casa, quando estiver a sós na frente do notebook, te santifique, não faça o contrário, porque se você fizer o contrário, coisas ruins vão acontecer. O padrão sempre de Deus, sempre foi a santidade. E todo o mal que recai sobre nós e sobre a igreja é porque nós somos persistentes em aborrecer o nosso Deus. Persistente. Olha, eu já peguei casos, muitos casos das igrejas que eu fui passando e pastoreando, de pessoas que foram persistentes. Nós chegamos persistente em instigar o Senhor. Nós chegamos a tal ponto que a gente começa a usar nomenclaturas que não tem nada a ver com a Bíblia. A gente não fala mais adultério, a gente fala um caso extraconjugal, mais bonito, mais suave. Nós estamos chegando ao ponto, eu estava escutando uma pregação do Steve Lawson, que é um pastor americano, que ele pregou uns 5 anos atrás, que ele diz assim, ó, a América, ele estava pregando Apocalipse, ele diz, a América está chegando a um ponto insuportável. Naquela época, naquela pregação, há 5 anos atrás, ele disse que 20 denominações, ou haviam aceitado casamentos gays, ou haviam aceitado membros gays, ou haviam aceitado pastores gays. Há igrejas que são a favor do aborto, isso não contando as coisas que acontecem internamente entre nós. Eu já falei isso para algumas pessoas, não aqui, mas quando foi uma caravana de um outro estado para o meu estado pregar, eles fizeram uma caravana no estado e foi para a igreja porque eu sou gaúcho e eu me converti lá numa igreja no extremo sul do Rio Grande do Sul, e tinha um casal na igreja que era casado há bem pouco tempo, e um outro casal desse outro estado que veio disse assim, ó, por que a gente não troca de parceira? E o casal que estava na minha igreja disse assim, peraí, eu sou casado. Não, mas lá no meu estado e nas igrejas a gente faz isso para sair do normal. Mas esse tipo de coisa, é por isso que Deus tinha que levantar profetas no Antigo Testamento. E Ele precisa nos dias de hoje levantar homens e mulheres que tenham convicção de fé, porque as coisas que estão acontecendo no meio evangélico, elas estão sendo absurdas, e isso a gente sabe onde vai chegar. Jesus falou, nos últimos dias haverá um esfriamento total, na igreja, não fora dela, porque o mundo jaz do maligno, o príncipe dele é o diabo, mas dentro da igreja. Para a Trinity dar certo, precisa haver membresia santa, que tenha desejo de santidade. Porque senão o pastor Nasser, ele vai pregar lindamente aqui, como tem sido as pregações deles profundas, mas se nós no banco não tomarmos uma posição de santidade, não vai adiantar nada, porque Deus não tem pacto com a Trinity, Ele tem pacto com o nome dEle, com a palavra dEle e com a santidade que Ele é. Então a palavra de hoje é o seguinte, olha só, irmãos, como você tem andado com o Senhor? Você tem tido prazer da palavra dEle? Você tem tido prazer de amá-lo através das orações? Você tem ensinado os teus filhos? Os teus filhos veem em ti temor do Senhor? Porque era isso que estava acontecendo no tempo de Jeremias. Eu vou ler alguns textos para você entender melhor o quesito, mesmo que diga assim, mas Marco, o tempo de Jeremias foi muito trash mesmo, foi tenso demais, esses dias de hoje não é, mas olha só, os dias de hoje está tendo um esfriamento, nós estamos até nos nossos lares abrindo mão de coisas que vai trazer desgraça. Vai trazer desgraça. Depois não adianta a gente chorar. O tempo e o temor do Senhor é agora. A gente tem que levantar uma bandeira de santidade e dizer, Deus, eu quero te agradar, mesmo que para isso eu tenha que esmurrar o meu corpo, como disse Paulo. Mas eu quero muito te agradar. Seja um homem ou uma mulher cheio do Espírito. Tenha intimidade com o Senhor
e para Ele te dar coragem para você falar em nome dEle e Ele agir. Nós oramos por enfermos aqui. O tempo da igreja primitiva, os enfermos eram curados porque havia uma igreja que era santificada. Nós não temos coragem às vezes de botar a mão sobre o doente, porque nosso corpo está em pecado e a gente está em pecado, e Deus não vai nos usar se nós tivermos pecado de estimação em nós. Não vai. Ele não faz isso, nunca fez. A época do puritanismo, antes de eu ler o texto aqui, a época do puritanismo, que foi uma das épocas mais lindas da história do cristianismo, haviam homens e mulheres que fincaram a bandeira da questão da Bíblia, da oração e da santidade. E os grandes avivamentos que houve nessa época foi porque haviam homens e mulheres cheios de Deus. E você sabe quando um homem ou uma mulher é cheio de Deus, o modo de cumprimentar e falar é diferente, você sente isso. Você sente, quando um homem ou mulher de Deus tem intimidade com o Senhor, você até treme. Eu já tremi, porque eu sei que do outro lado há alguém que leva o Senhor a sério, e Deus fala através dele. A primeira coisa que eu queria falar com vocês, está em Lamentações 1, 8 e 9, que vai estar na tela, diz assim: Jerusalém cometeu graves pecados, por isso tornou-se impura. Por que é que Jerusalém foi destruída? Porque ela cometeu graves pecados. Nós vamos saber alguns pecados que ela cometeu. Todos os que honravam agora a desprezam, porque viram a sua nudez. Nudez no contexto judeu é sinal de impureza total. Ninguém vê ninguém nu. O pastor pregou semana passada, retrasado, o pastor Nasser, sobre aquela história era Ló? Noé, que um dos irmãos olhou, e os outros dois colocaram a capa, e o que olhou foi amaldiçoado. Porque não se aceita olhar a nudez do outro nesse contexto judeu. E aí diz assim: ela mesma geme e se desvia deles, sua impureza prende-se às suas saias. Ela não esperava que chegaria o seu fim, sua queda foi surpreendente. Ninguém veio consolá-la. Olha, Senhor, para a minha aflição, pois o inimigo triunfou. Então a primeira coisa que eu queria falar, de duas só, era: o que resta é a desolação. Quando a presença de Deus não está mais. Quando a presença do Senhor não está mais entre nós, vai cair desolação entre nós. Porque o diabo, ele vai deitar e rolar no nosso meio. Olha, gente, vocês devem ter as histórias, e você já deve ter ouvido, como eu ouvi de pessoas que se desviaram, brincaram com o Senhor, líderes que brincaram com o Senhor, e tiveram um final ruim demais. Porque Jesus falou: olha, pior é para aquele que um dia aceitou a mim, mas deixou a mim, porque ele vai deixar a casa limpinha para uma legião de demônios entrar. O diabo não brinca em serviço. Ele não brinca em serviço. Se ele conseguir te pegar, ele destrói a ti, ao teu cônjuge, ao teu filho e a quem seja. Quando a presença de Deus não caminha mais conosco, o que resta é a desolação. O que é desolação? Desolação é destruição arrasadora, ruína, devastação, estado ou condição de um lugar devastado, transformado em deserto, desertificação, despovoamento. Pensa comigo, Jeremias havia profetizado sobre Judá e sobre Israel durante o reinado de 3 reis, e ele disse: isso vai acontecer, e ele dizia: não vai acontecer, vai acontecer. E agora ele está caminhando sobre os escombros. Eu quero que você imagine você caminhando sobre os escombros. Imagina você ter uma família abençoada, uma igreja abençoada, e passa-se os anos, e por conta de não zelar pela santidade do Senhor, tudo se desfaz e se destrói. Jerusalém estava em ruínas, irmãos, ruínas. Quem tem a percepção espiritual de Lamentações chora mesmo, porque aquele lugar foi o lugar que Davi dançou quando a arca voltou. Aquele lugar foi onde foi construído o templo do reinado de Salomão, onde a glória de Deus desceu e ninguém ficou em pé. Foi naquela cidade que Deus fez coisas que talvez a gente nunca vá ver, e agora ela estava em ruínas. Por quê? Porque o povo deixou o Senhor de lado. Por que eu falei sobre desolação? Olha o que diz Jeremias 2,13, que está na tela aí: o meu povo cometeu dois pecados. Eles abandonaram a mim, a fonte de água fresca, e cavaram cisternas rachadas que deixam vazar água sobre a chuva. Eles me abandonaram. O povo abandonou o Senhor. Ele abandonou. Eles preferiam caminhar com a rainha dos céus, com os Balaíns e com outros tantos, e deixaram o Senhor, a fonte de água viva. No verso 2,17 diz assim: povo de Israel, foi por sua própria culpa que tudo isso aconteceu. Você abandonou a mim, o Senhor seu Deus, quando eu o estava guiando pelo caminho. Mais uma vez, você me abandonou. Vocês, povo de Judá
e de Jerusalém: vocês me abandonaram, foi vocês que não me quiseram mais. E no verso 2:19 de Jeremias diz assim: a sua própria maldade o castigará, e você será condenada, porque me abandonou. Você vai aprender de uma vez como é ruim e amargo abandonar a mim, o Senhor seu Deus, e deixar-me de temer, e deixar de me temer. Eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estou falando. Lamentações 2:13, 2:17, 2:19, o Senhor fala: você me abandonou. Você me abandonou e você me abandonou. Você achou que caminhar em santidade e me obedecer era ruim. Vocês estão adorando aos deuses Balaíns, a rainha dos céus. Vocês estão queimando as crianças e oferecendo a outros deuses que eu nunca falei para fazer. Vocês estão cultuando e se prostituindo debaixo das árvores, e eu disse para nunca fazerem isso. E por conta disso, eu não aguento mais caminhar com vocês. A nossa vida e o nosso termômetro espiritual vai determinar até onde Deus pode caminhar conosco. Ou a gente escolhe em 2024 se santificar e amar ao Senhor e dizer: Senhor, eu vou estar contigo até o fim. Ou a gente vai continuar fazendo com que o diabo ria de nós e ria de Deus. A gente tem que tomar uma dianteira. A gente tem que, esqueci a palavra, tomar... Oi? Não, eu estou bem, mas eu digo assim, ter algo mais forte em nós e dizer: Senhor, eu vou fazer aquilo que a tua palavra diz. Eu não estou lendo os textos como eu deveria, mas eu vou começar a me disciplinar. Eu não estou orando como deveria, mas eu vou começar a orar. Porque olha só, a oração e a leitura da palavra no começo é ruim, mas depois, quando você começar a estiver na presença do Senhor, é uma delícia, porque o Senhor fala contigo. Jeremias 5:1, Jeremias capítulo 5, verso 1 diz assim: olha só: percorram as ruas de Jerusalém, olhem e observem, procuram em suas praças para ver se podem encontrar alguém que haja com honestidade e que busque a verdade, então eu perdoarei a cidade. Não havia ninguém justo. Milhões de pessoas morando em Jerusalém, em Judá, não havia ninguém justo. Lembra daquela conversa que Abraão teve com Deus sobre Sodoma e Gomorra? Foi Abraão? Foi, né? É porque às vezes eu troco os nomes. E ele começou a barganhar com o Senhor: se tiver 50 aí, Senhor, tu não destruo. 40, 30, até que chegou a 10. E ainda bem que ele parou, porque se ele continuasse não ia ter um justo. Embora digam: juro pelo nome do Senhor, ainda assim estão jurando falsamente. Não adianta eu levantar as mãos e dizer que sou crente se eu não honro ao meu Deus. É palha, é palavras jogadas ao vento. Ou eu, Marco Antônio, sou do Senhor, ou não sou do Senhor. Pensei: eles são apenas pobres e ignorantes, não conhecem o caminho do Senhor, as exigências do seu Deus. Irei aos nobres e falarei com eles, pois sem dúvida eles conhecem o caminho do Senhor e exigem do seu Deus, mas todos eles também quebram o jugo e romperam as amarras. Por que deveria eu perdoar, diz o Senhor? Seus filhos me abandonaram e juraram por aqueles que não são deuses. Embora eu tenha suprido as suas necessidades, eles cometeram adultério e frequentaram as casas de prostituição. Isso é o que está em Jeremias 5. Mentiram acerca do Senhor, dizendo: ele não vai fazer nada, nenhum mal nos acontecerá, jamais veremos a espada ou a fome. Os profetas não passam de vento, e as palavras não estão neles. Por isso aconteceu com eles o que dizem. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: porque falaram essas palavras, farei com que as minhas palavras em sua boca seja fogo, e este povo seja a lenha que o fogo consome. Ó comunidade de Israel, declara o Senhor, estou trazendo de longe uma nação para atacá-los, uma nação muito antiga e invencível, uma nação cuja língua você não conhece e cuja fala você não entende. Sua aljava é como túmulo aberto, toda ela é composta de guerreiros. Os babilônicos vão pisar aí em Jerusalém, Judá. Jeremias, fala para os reis, diz para eles que logo vai estar alguém pisando aí. Fala para eles que a liberdade que eles têm em Jerusalém agora vai ser correntes. Falam para eles que no lugar das ruas vai ter cadáver e que muitos deles vão habitar lá na Babilônia. Fala para eles que eles não vão mais me adorar aqui. Fala para eles que eu vou discipliná-los e fustigá-los para eles entenderem que eu sou santo. Essa palavra pode ser dura, irmãos, mas olha só, a santidade, ela foi paga por Cristo Jesus, pelo sangue lavado dele, mas o preço foi alto. Nós banalizamos hoje a igreja moderna é assim, a gente faz um apelo muito lindo e bonito. Eu fui numa igreja aqui numa apresentação de Natal,
e fizeram um apelo, e disseram assim, ó, aquele que quer aceitar Jesus, levanta a mão, e aí levantaram, e aí nem fizeram uma oração ali, e já disseram, agora você faz parte do corpo de Cristo, e um monte de coisa, e eu fiquei olhando, que deu arrependimento. Quem é que vai explicar para essa pessoa que tem que se arrepender? Senão ele vai trocar do espiritismo para o evangelismo, do catolicismo para o evangelismo. Se não houver arrependimento, não há perdão. Não é o braço levantado que determina que Cristo está na minha vida, mas é eu entender quem eu sou, a minha essência, e dizer, Senhor, sem ti eu estou no inferno. Quando Jonathan Edwards pregou aquele sermão que você já deve ter ouvido, pecadores na mão de um Deus irado, e que os homens se agarravam na coluna, numa igreja lá na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, porque eles entendiam a questão do pecado a fundo. Nós banalizamos o pecado e achamos que o pecado ele é normal, ele é como uma bala gostosa. Não, o pecado fere a santidade de Deus, e se fere a santidade de Deus, tem que nos ferir também. Jeremias 44 diz assim, tenha só mais um pouquinho de paciência, daqui a um pouquinho eu já termino. Jeremias 44, esta é a palavra do Senhor que foi dirigida a Jeremias para todos os judeus que estavam no Egito e viviam em Migdol, Mênfis e na região de Patmos. Olha só, aqui uma leva de homens de Jerusalém, de mulheres de Jerusalém, pegaram e fugiram para o Egito quando chegou os babilônicos. E aí Jeremias diz assim, olha, vocês fugiram para o Egito? Então agora vocês segurem essa palavra que eu vou dizer para vocês, porque Deus está falando. Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, vocês viram toda a desgraça que eu trouxe sobre Jerusalém e sobre todas as cidades de Judá. Hoje elas estão em ruínas e desabitadas. Por causa do mal que fizeram, seus moradores provocaram a minha ira, queimando incenso e prestando culto a outros deuses, que nem eles, nem vocês, nem os seus antepassados jamais conheceram. Dia após dia, eu me enviei vocês, meus servos, os profetas, que disseram, não façam essa abominação detestável. Mas eles não me deram ouvidos, nem deram atenção, não se converteram da sua impiedade, nem cessaram de queimar incenso a outros deuses. Por isso, o meu furor foi derramado e queimou a cidade de Judá e as suas ruas em Jerusalém, tornando-se a ruína desolada que são hoje. Eu não vou ler o resto do texto, mas o texto vai dizer assim, ó. Jeremias fala com o povo, fala com aquelas mulheres e com aqueles homens, e diz, vocês parem de fazer isso. Sabe o que eles fazem? Vocês leem Jeremias 44 em casa. Ele diz assim, olha, Jeremias, nós não acreditamos na tua palavra, que é a palavra do Senhor. Nós vamos continuar a fazer bolos e a ofertar para a rainha dos céus. Porque no tempo que nós fazíamos isso em Jerusalém, nós tínhamos abundância de pão, nós tínhamos paz. Quando nós ofertávamos a rainha dos céus, lá nós tínhamos. E aí Jeremias vai dizer no mesmo verso 44, olha, o Senhor viu tudo isso e ele não esqueceu disso. Pois eu vou dizer uma coisa para vocês, se vocês continuar pecando nas mesmas coisas, e não houver arrependimento como não vai sobrar um único pessoa aqui no Egito. Todos cairão em terror e espada. Graças a Deus que nós temos Jesus. Mas essa era a maneira com que Deus tentava levar o povo à santidade. Então, vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Eu quero dizer para vocês assim, ame a santidade, não troque o teu Deus, o Deus da Bíblia, o Deus que nós amamos, por coisas que vão desagradá-lo. Faça uma aliança com os olhos, com as mãos, com a boca, com o coração, com o teu corpo, mas por favor, não cutuque ao Senhor, não diga para Ele que você o ama aqui na igreja, mas você lá fora não o ama. É tempo de parar com isso, igreja. Por quê? Porque nós queremos viver um tempo de uma igreja diferente, uma igreja que realmente tenha poder, que há na igreja primitiva, que tenha poder aqui no nosso meio, que haja entre nós homens e mulheres, varões e varoas, que a gente possa buscar uma palavra de Deus e sabe que ali vai vir uma palavra de Deus. Não dá para viver um cristianismo morto, porque Jesus falou, cristianismo morto eu vomito, eu não tolero. Olha só, Jesus se indignava com duas coisas no tempo que ele caminhou nos 4 evangelhos, duas. A primeira, os religiosos que estavam sempre cutucando eles. Ele chegou na casa do Senhor e ele chutou o pau da barraca, né? Porque ele não aguentou ver aquele comércio ali. Ele disse, a casa do Senhor é casa de oração, é casa de santidade. Essa primeira coisa ele não tolerava. E a segunda, a falta de fé. Ele dizia para os discípulos, até quando eu vou ter que caminhar com vocês? Até quando vocês vão entender a minha essência e quem eu sou? Eu estou mostrando para vocês o que eu estou fazendo. Não há limites para mim. O vento, ele ouve a minha voz. A chuva, a pedra. Não há doença que eu não cure.
e vocês não estão entendendo a minha essência. Vocês são homens de pequena fé, vocês qualquer coisinha vocês balançam. Vai chegar um tempo em que o noivo não vai mais estar aqui, e a noiva vai ter que ter coragem o suficiente para dizer assim, ó, vamos em nome do Senhor. E aí você olha para a igreja primitiva e você vê o que acontece lá. Aqueles homens que eram instáveis, eles começaram a ser homens de grande coragem, e Deus ia fazendo sinais e maravilhas, e a igreja do Senhor ia fazendo o quê? Ela ia crescendo na graça, não precisava fazer muito, porque eles faziam tudo, eles levavam Deus a sério. Eu gosto muito daquela palavra de Pedro, quando ele chega para aquele coxo, e ele diz, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, eu te dou, levanta e anda. Hoje nós temos a prata e o ouro, mas o levanta e anda, não. Nós somos uma igreja de muito dinheiro, sofisticação tecnológica, mas não somos homens e mulheres às vezes de intimidade com o Senhor. O Senhor não quer saber da nossa tecnologia, Ele quer saber do nosso coração. A segunda coisa que eu quero falar, e para terminar, não há quem console, diz assim Lamentações 1,16, que está aí na tela, é por isso que eu choro, as lágrimas inundam os meus olhos, ninguém está por perto para consolar-me, não há ninguém que restaure o meu espírito, meus filhos estão desamparados, porque o inimigo prevaleceu, não há quem me console. Lamentações 1,17, suplicante, Sião estende as mãos, mas não há quem a console, o Senhor decretou que os vizinhos de Jacó se tornem seus adversários, Jerusalém tornou-se coisa imunda entre eles. E mais um versículo, Lamentações 1,21, que está na tela, os meus lamentos têm sido ouvidos, mas não há ninguém que me console, todos os meus inimigos sobem da minha agonia, sabem da minha agonia, eles se alegram com os que fizeste, quem dera trouxesse o dia que anunciaste para que eles ficassem como eu. Como que a gente não aceita mais consolo? A gente não aceita mais consolo quando a gente perde algo que a gente não devia ter perdido. Não tem mais volta. Imagina você perder o teu cônjuge, porque várias vezes o teu cônjuge avisou, olha, se tu continuar fazendo tal coisa, nós vamos se separar. Nós vamos se separar. E você ama o seu cônjuge, mas você teima contra ele. E você faz aquilo que aquela pessoa não quer que faça. E aí chega um tempo em que há separação. E aí você chora porque não vai mais haver retorno. E alguém tenta te consolar dizendo, não, mas você vai conseguir uma pessoa melhor. E essa pessoa não quer uma pessoa melhor, eu quero essa porque essa aqui era minha alma gêmea. Era Jerusalém. Jerusalém, e aquele que escreveu, que provavelmente foi Jeremias, ou foi um contemporâneo de Jeremias, talvez Baruque, tenha escrevido para ele, mas ele estava ali naquele momento. Ele está dizendo, não há quem console, porque quem pode me consolar se a Jerusalém que eu amo está destruída? Se a cidade santa do Senhor agora é motivo de risada? Você já viu alguém tirar sarro dos evangélicos e não ter credibilidade? Os evangélicos, vocês já viram isso? Estou vendo isso nesse tempo. A igreja evangélica, ela chegou num patamar que ela é motivo de escárnio no mundo. O pessoal tira sarro. Algumas décadas atrás, a igreja evangélica, ela era até perseguida no Brasil, mas ela era respeitada. A gente não é mais respeitado por ninguém. Ah, tu é crente? É. Ah, tá bom, mais um. Porque a igreja perdeu a essência. E às vezes a vergonha. Nós envergonhamos o Senhor. O Salmo 137 vai contar a questão, e eu já estou quase terminando. O Salmo 137 vai contar sobre o que aconteceu com esse povo já na Babilônia. Eu quero que você acompanhe a leitura. Deixa eu só abrir aqui. Salmo 137, diz assim, ó, olha só, junto aos rios da Babilônia, nós sentamos e choramos com saudade de Sião. Quem é que estava chorando aqui? Aqueles que estavam lá em Jerusalém e que foram levados como cativos para a Babilônia. Eles não estavam mais na terra santa, eles estavam na terra profana da Babilônia. E ele estava sentado lá dizendo assim, ó, junto aos rios da Babilônia, nós sentávamos e chorávamos com saudade de Sião. Já sentiu saudade do tempo que você tinha intimidade com o Senhor? E eu, no decorrer da minha caminhada, eu senti. Porque houve um tempo da minha vida que eu não cheguei a me desviar, mas eu cheguei a me rebelar contra o Senhor, assim, eu não deixei de ler a palavra, mas eu não tinha aquela intimidade do começo. E eu dizia, Senhor, será que eu vou voltar a ser aquele que eu era? Eu já tive essas neuras com Deus, sabe? Porque uma vez que você prova a Deus, nada mais preenche. Não tem, não existe coisa melhor do que estar na presença do Senhor. E aí diz assim, a sequência, ali nos salgueiros, pendurávamos as nossas harpas, ali os nossos captores pediam-nos canções, e os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo, cantem para nós uma canção de Sião. Como poderíamos cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? Que a minha mão direita definha, ó Jerusalém, se eu me esquecer de ti, que me grude a língua no céu da boca, se eu não me lembrar de ti, e não considerar Jerusalém a minha maior alegria. A saudade.
Aconteceu justamente aquilo que o profeta havia falado: vocês vão ir como escravo e vocês vão entender que o Senhor não dá para brincar. E lá estavam eles no rio da Babilônia, dizendo: nossa, como eu gostaria de voltar. Aquela geração que foi cativo, que não morreu a espada, nunca mais voltou. Anos depois, se não me engano 70 anos depois, voltou uma nova leva de uma nova geração que não tinha provado as coisas santas de Jerusalém. Eles morreram com saudade da terra. Viva uma vida de santidade com o Senhor, porque o Senhor vai te dar experiências que vai ser tua. Termine os teus dias olhando para trás e dizendo: Senhor, como foi bom caminhar contigo. Lembra daquela experiência, Senhor, que eu tive contigo? Lembra daquela outra que tu me usaste? Pai, lembra com o dia que tu me visitaste? Essas coisas farão total sentido. Você vai dizer assim: valeu a pena ter vivido a vida. A geração de hoje não quer envelhecer, porque perdeu o fio da meada com as coisas espirituais do Senhor. Nós queremos ser bonitos o tempo todo e não somos. Nós envelhecemos todos os dias, e se tudo der certo, a gente vai morrer de velhice, mas que a gente morra que nem o Billy Graham. O Billy Graham tinha 90 e poucos anos, quando ele parou, ele tinha mal de Parkinson, mas o filho dele dizia: olha, quando o pai vinha à lucidez, ele já glorificava a Deus, porque não é a doença que faz sentido para a nossa vida, irmãos, nem as riquezas ou a pobreza, é a presença do Senhor. É isso que faz total sentido. Não importa se você mora num barraquinho ou numa mansão, não interessa nada disso. Isso aí é bom para nós aqui nesse tempo, mas o que interessa de verdade é o Senhor. É Ele que interessa. É por isso que a gente tem que dedicar a nossa vida todos os dias para Deus, porque a gente não vai ter nenhum tipo de... Faltou a palavra de novo. Oi? A gente não vai chegar ao final da nossa vida e dizer assim: eu vivi uma vida menosprezível. Olha só, deixa eu contar que eu já estou terminando. Nos Estados Unidos foi feita uma pesquisa em casas de idosos. Eles fizeram uma pesquisa lá, e a pergunta era o seguinte, a pergunta era assim: qual é o arrependimento que você cometeu na tua vida? Eles falaram: o que você fez que você se arrepende? Aí, os pesquisadores, eles viram que a resposta era totalmente diferente, porque eles disseram assim: eu não me arrependo do que eu fiz propriamente dito, eu me arrependo do que eu deixei de fazer, do que eu não fiz. Eu devia ter ido mais além. Tu tem a chance de fazer 2024 ser único na tua vida. E o Senhor está falando conosco hoje em Lamentações 1, dizendo assim: olha, deixa com que a ruína chegue na tua vida, na vida da tua família. Te santifica, porque eu vou te usar. Te separa, porque eu vou fazer coisas grandes contigo. Invista o teu tempo em mim, porque eu vou investir em ti. Vamos orar? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. João 14, 21. Você ama Cristo? O teu amor por Cristo, ele chega ao ponto de você dizer: Senhor, eu nego a mim mesmo. Eu amo aquelas palavras de Paulo que dizia para mim: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. A coroa da justiça está me esperando. Paulo estava em Roma, em 2 Timóteo. Ele sabia que o fim da vida dele estava chegando, mas ele era um homem que viveu uma vida plena com Cristo Jesus. Não havia arrependimentos, remorsos. Havia um homem que sabia para onde ia. Ele escreveu a história dele aqui. Pai, permita a gente escrever um novo capítulo em 2024 diferente, que a nossa alma seja impregnada pelas coisas espirituais, Senhor, que a gente ame a Tua palavra acima de todas as coisas, que a gente tenha desejo de entrar no nosso quarto e falar contigo em oração, que nós sejamos homens e mulheres, Pai, que abençoam nossos lares, que a gente não traga maldição nos nossos lares, que os nossos olhos, Senhor, sejam como uma aliança contigo, para não ver o que não deve ver, e a nossa boca fale daquilo que a Tua Bíblia fala para nós falarmos, que o nosso coração seja saturado da Tua palavra. Pai, chega dessa igreja morna, dessa geração mimimi, Senhor, de uma geração que não sabe de fato e de verdade, às vezes, o que é ter intimidade contigo. Talvez seja por isso que o Senhor cessou de falar conosco. Talvez seja por isso que a gente só lembre de grandes moveres e avivamentos no passado. Há um tempo, Senhor, que Tu nos ensina, mas há um tempo que a gente tem que tomar atitude de fato e de verdade. Chega de viver uma vida morna, chega de viver uma vida abaixo daquilo que a Tua palavra diz, porque o Senhor nos chamou para a santidade. O Teu Espírito Santo habita em nós, e nós devemos respeitar o Teu Santo Espírito. Que a bênção do Senhor recaia sobre aqueles que entendem essa palavra, sobre aqueles que hoje, Pai, dirão para Ti, na Tua intimidade: Senhor, eu vou Te respeitar, Te amar e Te buscar cada vez mais. Eu não vou me dar por vencido porque as coisas não estão bem,
mas eu vou buscar a Ti, Senhor. Que a Tua bênção recaia sobre os Teus filhos e sobre as Tuas filhas, sobre os filhos e filhas dos Teus filhos e filhas, sobre as gerações que aqui estão nessa igreja, que a Trinity daqui a algumas décadas seja conhecido como uma igreja que lá teve um povo que Te amou e Te amou intensamente, sem restrições, mas Te buscou, Senhor. Não permita que o diabo continue tocando em nós. Nós o repreendemos em nome de Jesus, porque ele não tem autoridade para tocar em nós. Só o Teu Espírito pode tocar em nós, Senhor, e nos encher. Bendito é o Senhor. Pai, cuida do nosso pastor, para que ele possa logo estar recuperado, e para que ele possa estar aqui na igreja novamente para ministrar a nós. Vá à frente de tudo aquilo que vai acontecer esse ano em nossas vidas, que a gente chegue em 2025, olhe para trás e diga: grandes coisas fez o Senhor através de nós. Bendito és Tu, Pai. Que a Tua bênção esteja sobre o Teu povo, que o Teu povo tenha uma semana, Senhor, abençoada por Ti, mas principalmente que o Teu povo Te busque, que o Teu povo possa se reunir nos seus lares e fazer um culto a Ti, que eles possam salmodiar com seus lábios e cantar ao Senhor, que possa haver orações incessantes, e que em cada lar que aqui está representado nessa manhã, Senhor, sejam casas cuja o Senhor tem total liberdade de agir. Bendito seja a Tua santa palavra, em nome de Jesus. Amém.